One Piece começa em 1500 e tal, né? No calendário de One Piece, o Roger é executado e chama a galera, começa a grande era dos piratas. É muito interessante a gente pensar, porque você tem ali 1500 para frente, a história está rolando, o Luffy está indo atrás de One Piece, importantíssimo, a gente está acompanhando a trajetória do Luffy. Só que a obra do Oda busca entender o que acontece bem antes daquilo que o Luffy está fazendo, né? E o Luffy só está fazendo essas coisas porque tem uma série de coisas que aconteceram antes, ali há 800 anos atrás, talvez até mais, que a gente está vendo agora aí no mural de Elbaf, né? Que foi apagado da história. E a galera fica ali meio que meio voando, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que aconteceu. E a necessidade e os perigos do processo de apagamento de revisionismo histórico, né? Revisionismo no sentido de distorcer determinados fatos para contar uma história que seja benéfica para o seu projeto de sociedade, seja lá o que for. Né? A gente vê isso acontecendo muito ao longo da história. Aqui o bairro Liberdade, aqui em São Paulo, para usar um exemplo perto, né? O bairro Liberdade, vocês devem saber, é por conta da execução de um soldado, né? O Chaguinhas. Ele foi condenado à morte, tentaram enforcar ele 3 vezes, a corda arrebentou, ele acabou sendo assassinado a pancadas, porque a galera começou a gritar. Quando na terceira vez a corda arrebentou, a galera começou a gritar liberdade, liberdade, liberdade. Isso dá nome ao bairro, né? De acordo com a oralidade ali. Interessante, não sabia não. E quando começou um processo de colocar o bairro Liberdade com essa referência central na cultura nipônica, teve um advogado, eu não vou lembrar o nome dele, mas é fácil de achar depois, teve um advogado nipo-brasileiro, né, de ascendência japonesa, que falou, olha, se a gente fazer isso é muito ruim para a história pregressa do povo preto que viveu aqui, que deu nome a esse bairro. Né? Ou seja, ele estava querendo dizer o seguinte, a gente pode, né, aqui tem uma presença japonesa forte, a gente pode fazer isso sem apagar uma história que já acontecia, que isso a gente vê acontecer à torta e à direita aí no mundo, né? A própria história do Brasil. A gente fala de Brasil a partir de 1500, né? Beleza, porque começa o processo de colonização, a gente entende que antes de 1500 não era Brasil, mas o que era? Quem que vivia aqui? Sim. Muito pouco. Mesmo na sala de aula, na escola, né, cara? A gente teve alguma coisa próxima do século perdido de One Piece aqui, de ser apagado. A gente sabe que geralmente guerras, principalmente quem vence a guerra, escreve parte da história ali, né? Mas a gente teve um século perdido. Ô, Evandro, eu gosto de achar que a gente tem vários. É isso que eu estou falando da própria história dos povos originários. A história de luta e resistência dos povos escravizados que vieram para cá. São apagados. E que o Oda usa muita referência de Oda. Tem um vídeo ótimo lá sobre a capoeira. Né? O Oda trazendo essa questão da capoeira, dos tambores da libertação. Se a gente pensar nos tambores e nos terreiros aqui no Brasil, né, nas religiões que os escravizados trouxeram, o tempo todo um processo de apagamento. Né? Esses terreiros eles eram locais de resistência, de luta. Né, de luta por liberdade, One Piece é sobre isso também. A gente tem uma série, por exemplo, se a gente pegar a história mais recente do Brasil, a gente sabe muito pouco e tem acesso a muito poucos documentos do Estado brasileiro durante a ditadura de 64 e 85. Isso não foi trazido a público. Por mais que tivesse uma pesquisa da Comissão da Verdade, tem muita coisa que a gente não sabe. Né? Então, uma série de processos de apagamento que podem parecer pontuais e pequenininhos, mas é uma constante de longa duração na história do Brasil. Né? A gente tem indígenas que lutaram contra o processo de escravidão. A própria escravidão indígena, a gente fala muito pouco. Né? A gente fala de escravidão no Brasil, a gente pensa no povo africano que foi trazido para cá à força. A gente tem Sepete Araju, no sul, lutando contra a colonização. A gente tem Arujicaba, no norte. Foi um indígena que, para não ser escravizado, se jogou no rio. Não sei se no Rio Negro, no Amazonas ou no Solimões, um dos 3 ali. Preferiu, né, se lançar no rio. Atualmente, tem uma pesquisa muito interessante de um arqueólogo. O sobrenome dele é Góes. Eu não vou lembrar agora o nome dele, peço perdão. Que estudando a Amazônia ali, né, ele chega a umas conclusões muito interessantes, que os povos originários ali da bacia do Rio Amazonas não desenvolveram uma sociedade com um Estado centralizado, né,
formas mais complexas, igual a gente pensa lá nos astecas, né? Sim. Porque eles não quiseram. O arqueólogo chegou, olhou aqui e falou, cara, eles... Tinham tudo na mão para poder fazer. Eles só não quiseram. Eles olharam e falaram, não, isso a gente não quer. A gente está bem assim. A gente não precisa de um poder centralizado, chame do que quiser, de imperador, né? A gente não precisa disso, a gente quer viver dessa forma. Funciona, vamos manter desse jeito. A gente está descobrindo isso agora, né? Está descobrindo isso agora. O que eu acho muito curioso, voltando ao fato de que a gente para de perceber umas coisas, o quanto é fácil fazer um século perdido. É muito fácil esquecer. É ridiculamente fácil, assim, é um bagulho tão inacreditável que parece que... Porque, não, One Piece, o pessoal teorizava antes, será que veio alguém que conseguiu ter uma fruta de memória, removeu a memória de todo mundo? Vou abrir aqui enquanto vocês falam. Pode abrir. Fica à vontade. Mas a gente para pra pensar, a gente citando agora a história dos povos indígenas que viviam no Brasil pré-1500. Faz 500 anos. O século perdido é 800. 800. Você pega a situação da ditadura, quantos anos tem? 50 anos. Não tem mais história. Tipo, a gente não sabe mais esse período. É 50 anos, não é nem 800. Ó, vou trazer para minha cidade, para Volta Redonda. Volta Redonda, em 1988, teve uma greve gigantesca na usina, né? Na CSN. Parou a cidade, assim, você pegar fotos do período, a cidade fazia assembleia, a cidade decidiu o que os grevistas iam fazer, foi uma greve da cidade. Tá? No dia, a greve é deflagrada no dia 6 de novembro de 1988, no dia 9 de novembro o Exército assassina 3 operários, William, Valmir e Barroso, um deles tinha 19 anos, um deles foi morto a coronhada, esse negócio. Nossa. Eu fico até arrepiado toda vez que eu lembro. Hoje, lá em Volta Redonda, em frente à entrada principal da CSN, tem um monumento, que é o monumento 9 de novembro, em homenagem aos 3 operários que foram assassinados. Foi feito pelo Oscar Niemeyer. Niemeyer fez no desenho, tal, bonito, curvatura, um espelho d'água e tudo mais. Ia ser inaugurado no dia 1º de maio de 89, né, Dia Trabalhador e tal. Sofreu um atentado, tacaram uma bomba, o negócio explodiu. Aí o Niemeyer falou, não vou restaurar. Só coloca de pé, deixa as marcas da bomba, porque isso faz parte da história agora. A greve de 88, assim, é uma das coisas da história recente de Volta Redonda mais importantes da história da cidade, né? Assim, um movimento de greve que mobilizou a associação de moradores, igreja, escolas, movimento estudantil e tal. Nessa praça que tem um monumento, tem uns bancos em volta do monumento, né? Óbvio. Deve ter uns 10 bancos. Dos 10, só um banco é virado com assento para frente do monumento. Os outros bancos, o assento é virado de costas. Você fica sentado de costas para o monumento. Isso é processo de apagamento de memória. Caramba. Você tira o foco daquilo, as pessoas não estão vendo, gradualmente elas já nem lembram mais. Isso é processo de apagamento de memória. Não querem que você olhe para aqui e falam, mas por que está aqui? Não querem nem que olhe. Exatamente. E aí são essas pequenas coisas que a memória vai se perdendo. É assim que se faz um século perdido. Assim que se faz um século perdido.